tanta história nesses 30 anos aí de publicação, e você estava me contando quando surgiu o Código de Defesa do Consumidor. Conta pra gente um pouquinho da sua jornada, desse bastidor. É uma jornada instigante, porque o Brasil nunca teve assim um respeito ao consumidor. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à edição de número 60 do Rugido Cast. E hoje eu trouxe um especialista em consumidor. Quem é que consegue sustentar um negócio, não importa se é de serviço, se é de produto, sem cliente, né? Então, eu tenho certeza que você precisa ficar até o final desse Rugido Cast. Já pega papel, já pega caneta, seu bloco no celular. É o que eu sempre digo aqui. Um insight muda tudo, pode virar o seu jogo aí para você que está ouvindo. Se você está chegando por aqui agora, a gente fala sobre comunicação e empreendedorismo aqui no Rugido Cast. E hoje eu trouxe um super convidado, Roberto Meyer. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo um prazer imenso estar com você aqui. Parabéns pelo programa. Obrigada, bem-vindo. Olha só, vou contar para vocês vocês vão entender o que esse cara entende aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Já tocou até o alarme aqui, é para você acordar, já saber, já sair anotando. O Roberto, ele é especialista internacional em relações de consumo. Ele foi o fundador de uma das principais, a principal revista, né, em consumidor hoje no Brasil. 30 anos, gente, vocês têm noção que é 30 anos um veículo de imprensa nesse país? Presidente do Grupo Padrão e fundador da publicação Consumidor Moderno e uma série de empreendimentos voltados a estimular o mundo corporativo, inovar, a criar ideias fora da caixa. Referência nacional em temas voltados ao conhecimento e comportamento do consumidor e seu impacto nos negócios. Autor dos livros. A gente teve que escolher 3 aqui, que o homem é uma máquina de escrever livro. Autor dos livros O Brasil que Encanta o Cliente, Ativos Intangíveis, O Real Valor das Empresas, A Era do Diálogo, entre outros. Roberto, me conta, porque eu comecei aqui nos bastidores, a gente começou a conversar e você começou a contar tanta história nesses 30 anos aí de publicação. E você estava me contando quando surgiu o Código de Defesa do Consumidor, como é que foi, né? Enfim, toda uma história aí. Conta pra gente um pouquinho da sua jornada, desse bastidor que você estava me contando. É uma jornada instigante, porque o Brasil nunca teve assim um respeito ao consumidor, naturalmente. Porque se a gente voltar no tempo, acho que o grande marco da nossa história recente no Brasil foi o Plano Real, em 94. E por que o Plano Real? Porque até então a gente consumia por impulso. O consumidor ia de manhã no supermercado, estava um preço, tá? Eu lembro isso, a época da tablita, não era? Não, cada vez se inventava um plano, congela, descongela, mas tinha um negócio chamado remarcador de preço. Eu lembro. Que era o melhor negócio que tinha. Os supermercados viviam toda hora remarcando o preço. A inflação era... Você tinha 2 classes no Brasil. Uma classe que se protegia no overnight, 2% ao dia, quando eu falava com os gringos que nós tínhamos uma inflação de 2% ao dia, ninguém entendia o que era inflação no Brasil. E o assalariado, que não tinha como se defender com o juro no overnight, o salário dele derretia a razão de 2% ao dia. Então, quando o Plano Real veio, eu falei, isso vai dar certo. E aí o que aconteceu? Foi aquele Natal maravilhoso, vendas de micro-ondas subiam 200%, vendas de TV 29 polegadas subiam 300%. O brasileiro foi às compras não acreditando que os preços estavam estabilizados. E o consumidor começou a comparar preços com preço. Quanto custa um pãozinho? Eu me lembro até hoje, 30 centavos, um pãozinho normal, ou 7 centavos. Gente, eu queria essa memória. Ou 7 centavos. E aí eu vou pagar 7, porque eu vou pagar 30. Então, ele começou o quê? Eu vou comparar preços, vou comparar qualidade, serviços. Eu tenho poder. Então, ele começou a demandar muito mais das empresas. Então, o conceito consumidor moderno surgiu naquela época. Como? Aquele consumidor era mais exigente, mais seletivo, mais informado, mais consciente. Ele ia ter o poder nas mãos. E o conceito de responsabilidade social, empresa cidadã, sustentabilidade, também nascia. Porque eu quero conhecer mais
para poder te prestigiar sobre o que você faz. E as empresas, quando a gente começou a pautar, escrever esse tipo de matérias, mas por que isso? Nunca ninguém fez isso, né? Tinham campanhas espetaculares de escovação infantil, que empresas faziam de forma totalmente descompromissadas, porque é uma educação ao consumo, ou então SOS gestante, várias coisas, que precisavam ser noticiadas. No Brasil, aquilo que você não pagasse não era noticiado. Mas vamos só relembrar um pouquinho, porque esse impacto nós tivemos um pouquinho antes, se a gente relembrar, na virada da década 89 e 90, nós tínhamos tido a primeira eleição direta para presidente, e foi lançado o Código de Defesa do Consumidor justamente nesse meio. E teve uma eleição descasada, primeiro para presidente, depois deputados e governadores aprovaram um código, tá? Que ele foi promulgado pelo vice-presidente, o Geraldo Alckmin, inclusive, e entrou em vigor. E ninguém se ligou nisso, porque estavam preocupados, talvez, com as suas eleições, né? Porque 89 e 90 teve a outra eleição. E quando o código foi lançado, a imprensa não abonou, falou, o que é isso? Mais um terrorismo jurídico? E 10 anos depois falei que deu certo. Tanto que você pode ir hoje em qualquer estabelecimento comercial de todo o Brasil, tem que ter o livrinho do Código de Defesa do Consumidor. Então, aí a gente acabou descobrindo que o brasileiro evoluiu muito como consumidor, mas não como cidadão. A gente fez alguns eventos internacionais, muitas vezes a gente trazia para comparar o estágio brasileiro vis-à-vis com os de fora, e nunca vou esquecer que veio uma vez uma importante especialista alemã. Na Alemanha não tem Código de Defesa do Consumidor, aliás, em poucos lugares do mundo tem. Então, como que vocês fazem? A gente tem um Código Civil de 1900. Nossa. Ou seja, o alemão tem cidadania, tá? Então, são só para a gente pegar e situar o Brasil. Nós temos a legislação do Código de Defesa do Consumidor é disparada, a mais avançada do mundo. Você pode verificar uma lei que foi lançada em 1990, que não tinha lá nada sobre comércio eletrônico, nem se vislumbrava isso. A bem da verdade, à luz do código, você pode realmente pedir trocar um produto que você recebeu, você tem 7 dias de arrependimento. Então, você começa a verificar já estava coberto ali. Então, todos aqueles founding fathers, aqueles pais fundadores do código, merecem o aplauso da sociedade brasileira. Então, o consumidor brasileiro teve o código, mas mas eu não podia consumir. Eu não podia exercer minha cidadania de consumidor. Por quê? Eu não podia comparar preços. Eu comprava por impulso, preciso agora. Se eu deixar para tarde, é outro preço. Com o Plano Real, esse consumidor ressurgiu das cinzas e começou a reinar soberano. Então, a moeda é o grande trunfo de nossa sociedade de 30 anos para cá. Mas faltava mais um meio para ele poder se comunicar, que era o telefone. Se a gente relembrar, até aquela época, a gente declarava o telefone como ativo no imposto de renda. Imposto de renda, exatamente. E eles eram, em alguns lugares, custavam uma fortuna. Com a privatização das teles, que foi uma grande conquista da sociedade brasileira, a gente saiu de 20 milhões de linhas, a maior parte delas fixas, para mais de 300 milhões 10 anos depois. Ou seja, a inclusão das comunicações no Brasil se deu por meio do telefone celular. Entendeu? Aí teve a explosão dos saques. Porque os saques começaram com a entrada do código, tá? De forma realmente bem artesanal, com aquele telefone, com aquele dial, né? Com os microcomputadores gigantes, monocromáticos, com manuais né? De 500 páginas para ver tudo que estava escrito. Teve lá, começaram a ter a entrada das novas tecnologias, né? Do software integrado, do script, né, para poder atender muito mais, tá, em menos tempo. Ou seja, aquele negócio artesanal virou altamente tecnológico. Então, quando se fala, o consumidor mudou, até hoje você vê toda hora, o consumidor mudou. É uma mentira deslavada, você não muda. Você nunca vai mudar. Você é destra ou canhota? Eu sou destra. Então, escreve com a mão esquerda. Então, você não muda. E aí que é como? Você digita. Mas o consumidor evolui. E evoluiu como? Pelas ferramentas.
Começou a receber o celular. Eu posso telefonar. Tem um negócio chamado e-mail. Né? Tem um chat. Que legal. Tem o Facebook. Tem um Twitter. Aí que eu ia chegar. E agora o saque com o digital, então, loucura, né? Porque é o que a gente chama aqui de saque 2.0. Nem 2.0, já N.0, porque depois da pandemia aconteceu o brasileiro, durante muito tempo, a gente tinha o 0800. E a gente tinha todos os saques do Brasil cadastrados, catalogados. A gente tinha o guia do saque, né, com todos os canais das empresas. E o 0800 que era o dominante, porque o código prescreve que toda empresa tem que abrir um canal gratuito para a comunicação do consumidor com as empresas. Com a pandemia, ninguém ligava. E tivemos o boom do WhatsApp. O WhatsApp virou o instrumento preponderante para a comunicação das empresas com consumidores. Então, é engraçado que você pega a grande empresa, teve dificuldade de fazer essa transferência de comunicação, até por segurança e tal, mas você começa a ver o padeiro, o cabeleireiro, a farmácia do bairro, todos com WhatsApp, e tudo virou rápido. E o Brasil teve também o boom do e-commerce por conta do advento da pandemia. Sim. Mas estou falando, você vê como que o consumidor é muito rápido, e quando se fala, há uns 10, 15 anos atrás, quando a gente lançou o conceito de multicanalidade, omnicanalidade, mas com foco, quem é omnicanal é o consumidor. As empresas até hoje não o são. Porque é caro para as empresas conseguirem realmente se adequar à necessidade do consumidor. Mas quem escolhe o canal que vai se comunicar é o consumidor. Sim. Eu não quero telefonar, por exemplo. Você vai ter que me atender no canal que eu quiser. E isso aqui não acontece em todas as empresas, mas isso aqui é entender as nuances, o comportamento, e você escolher pelo menos um canal e você realmente ser resolutivo nisso. Um canal onde você consiga, de fato, exercer bem o saque, né? Tem que ser eficiente, né? Eu acho que hoje o saque como tal deixa de existir. Vamos entender um ponto muito importante em toda essa evolução. Os saques, durante muitos anos, era todo aquele repositório de reclamações ou coisas não resolvidas pelo resto da empresa, tá? Então, o serviço mal feito era jogado lá. E a nossa tese foi sempre, o saque tem que ter orçamento zero, porque o saque não tem culpa de nada. Basicamente é o seguinte, uma propaganda enganosa, tá? Onde o marketing realmente fez para pegar e gerar leads, mas induzir o consumidor ao erro. Um prazo de entrega não cumprido, um problema na logística, um problema no cartão de crédito, um débito indevido. Ou seja, todos os pontos que acontecem toda vez, tá? Isso aqui é responsabilidade de quem? É do saque? Não, é da empresa, é do marketing, da logística, do comercial que prometeu e não cumpriu, do descritivo que está no portal da empresa anunciando uma coisa e a outra. Bom, como que você mensura tudo isso aqui? Todo esse trabalho mal feito, o orçamento tem que ser colocado para essas áreas que geram problema. Porque no mundo ideal não devia ter problema nenhum. Eu gostei desse e tal, ok, não atendeu. Venho fora de medidas, eu quero trocar, e você troca de uma maneira leve, tudo funciona às mil maravilhas. Mas tem um negócio chamado problemas. E aí que entra realmente a expectativa. Se resolveu na hora, eu falei, nossa, como você é boa. Que legal, admiro você, parabéns. A gente espera isso. Mas quando um problema se resolve, 10 problemas, 100. Eu me lembro dos primeiros saques, quando começaram a realmente ser mais efetivos nos anos 90, você reclamava de um bombom numa caixa de bombons, mandava uma cesta de bombons. Né? Você falava de um detergente, de um sabão em pó que tinha manchado tua roupa, te dava um kit de coisas. Aí começaram a ver, nossa, eu vou quebrar a empresa desse jeito, né? Porque um fala para o outro, que legal, a empresa tal é muito boa, a empresa tal é muito boa. Não é, estava comprando o consumidor. E a mesma coisa aconteceu quando tivemos boom das redes sociais. As primeiras reclamações, não, meu Deus! Só que começa a ter realmente, a gente começa a ter uma divisão digital muito forte. Porque você pode ser realmente uma pessoa muito influente no seu meio, tá? Vamos dizer, ter o capital financeiro, mas não ter capital social. Aí, uma pessoa Vou chegar nisso, você já está antecipando minha pergunta aqui, aliás. Então, quando você tem capital social, esse cara faz um barulho que a empresa estremece. Então, é uma relação desigual. Teoricamente, cada um tem que ficar na fila esperando a sua vez ou resolver um problema. Mas esses caras hoje fazem uma diferença brutal, porque as empresas querem apagar o incêndio. Em plena época que você fala... Crise hoje com o digital tem livro que fala em 24 horas para se alastrar e virar uma crise.
virar uma crise, as empresas não sempre estão suscetíveis a acontecer novos problemas. Eu sempre costumo pegar e falar, a empresa hoje, o negócio é tão sensível que a empresa não tem que dar opinião. A empresa tem que vender o melhor produto e serviço, que é isso que nós esperamos dela. Quando a empresa quer se manifestar e falar sobre tudo, a menos seja aqueles caras que são multi-influenciadores globais, estão um pouco se lixando o que vai acontecer, mas no dia a dia, uma opinião, um posicionamento mal feito, você acaba realmente contaminando. Tem uma frase que eu nunca vou esquecer do Michael Jordan, acho que é importante a gente só trazer para a nossa audiência, do Michael Jordan, um filme dele, que ele faz todo o histórico dele, foi um maior jogador de basquete. Sim, que a gente viu. Incrível. E ele foi adotado pela Nike, é um dos tênis que mais vende no mundo até hoje, e reclamaram dele mais protagonismo naquela época como ativista, né? Contra os republicanos, né? Porque teoricamente devia ser democrata e tal. E ele teve uma tirada única. Mas por que os republicanos não usam tênis? E você está falando uma sociedade 50-50, para que eu tenho que me posicionar se todo mundo pode ser meu cliente ou meu consumidor? Então, isso aqui é uma coisa realmente interessante para a gente colocar, porque a empresa não está no meio político, a empresa não pode pegar e fazer divisão, sectarismo. Nem religião, isso, então eu acho que é uma coisa interessante que a gente traz com essa parte de influenciadores. O que eu ia te perguntar é exatamente isso. Como a reputação digital, na sua visão, aqui a gente fala de comunicação e negócios, como que a reputação digital de uma marca pode influenciar a percepção dela pelo público, na sua visão hoje, com o digital? Se a empresa for transparente, autêntica, sincera, errar todo mundo erra. Esse negócio, não, aqui não prometo tudo, tal, não prometo que você não vai entregar. Eu me lembro que durante muito tempo, quando a gente tinha problemas de logística no Brasil, as empresas prometiam entregar em 5 dias um produto, né, tal, e entregavam em 7, 8. Eu falava, olha, quanto menos você diminuir a expectativa e você surpreender positivamente, é melhor. Óbvio, agora a gente espera uma entrega em 15 minutos. Tá? Se a gente mensurar hoje quanto tempo leva um minuto, você pode fazer essa brincadeira, 10 segundos depois fala, já deu um minuto, né? A gente está muito ansioso, né? Então, a nossa cronologia de tempo não é das melhores, mas a expectativa hoje, ela só aumenta. Então, o que acontece? Você tem que pegar, e se você for consistente e eficiente, é a mesma coisa que você viajou de uma companhia aérea. Pagou um preço barato, o que você quer? Chegar. Cheguei sem sobressalto, saiu no horário, chegou no horário, eu não quero mais nada, eu sei que não vai ter um amendoim a bordo e tal, tá tudo bem. Qual a minha nota de 1 a 5? 3. Não foi mais nada que obrigação. É quase impossível dar 1, só se tiver uma hecatombe em terra ou qualquer coisa, né? Ou 5, que eu fui surpreendido com alguma coisa fora do contexto. Mas não fez sua obrigação, obrigado, vida que segue. Nem precisa mandar pesquisa de satisfação, que não vai fazer menor efeito para o consumidor. Eu vou dar o quê? 5? É mentira. Até porque o brasileiro é uma pessoa que dá nota fácil. Tá tudo ok. Ele vai levando. E basta você ver em toda a população. A gente realmente acaba levando. Muitas empresas se aproveitam disso. A gente tem que pegar e escolher bem quem que a gente prestigia, onde que você tem oferta. Quando você não tem oferta, é ruim. Tá? Você está sujeito a monopólio. Mas quando você tem oferta, é maravilhoso. Eu não vou comprar esse tênis, eu não vou nessa loja. Você começa a pegar e escolher quem mais se adequa aos seus valores. Mas tudo tem um preço, tem um limite. Quando você pega e começa a pegar e comparar, vou jogar uma equação para ver o que o pessoal acha. Quando você tem lá os produtos que até outro dia estavam vindo do exterior, né? Das empresas chinesas, que não pagavam imposto. O varejo brasileiro, com muita razão, reclamava porque paga impostos, patati patatá. Mas quando você começa a comparar a disparidade de preço, e alguém tem que entender e justificar para o consumidor, para ele poder entender, Dani, você é fantástica, você é maravilhosa, mas esse mesmo produto que eu pago 20, você não tem como cobrar 100. Me justifica porque eu vou pagar tanto a mais. Esse ponto que precisa trazer à tona. Aqui tem tantos impostos em cascata. Então quem faz os impostos, quem gera impostos é justamente a máquina governamental.
Então, mas o consumidor precisa entender, mas ele vai querer tomar vantagem, eu não vou pagar. Se você não me justificar, entender claramente por que eu preciso pagar tão caro, eu não vou entender. E um exemplo que você lembre de uma empresa que tenha construído ou destruído a sua reputação junto ao consumidor, assim, por conta da digital. Um caso legal que você acha bacana a gente ressaltar. Eu vou te voltar... é uma pergunta bem interessante, mas eu vou te provocar de outra forma. Me fala de um caso fantástico que você, como consumidora, tenha tido na última semana. Na última semana? Fantástico. Calma. Para. Agora vou voltar. Me fala um caso mal sucedido, um caso que você teve problemas. Aí é mais fácil. Tá vendo só? Então, isso, basicamente, é um problema que nós temos aqui no Brasil. Nós adoramos falar mal de todo mundo. A autoestima nossa é nula, então a gente critica o mundo inteiro. Então, essa apologia do falar mal, do reclamar, muito provavelmente você está com a autoestima em baixa. Você está com um problema internamente. Que tal a gente pensar quem faz bem? E fazer apologia daquele que constrói, aquele que edifica, aquele que cria riqueza. Porque falar mal é a coisa mais fácil do mundo. A gente critica o jogador de futebol, ele pode ter feito vários gols, naquele gol perdeu o jogo por conta daquele desgraçado. Eu nunca vou esquecer, teve uma Copa do Mundo que o pessoal culpou um jogador da seleção brasileira que estava levantando a meia numa cobrança de falta. Nós tivemos uma Copa do Mundo em 50 no Maracanã, em que o goleiro foi massacrado durante vários anos. Gente, não pode, tudo que é esporte coletivo, vamos entender, a gente ganha junto, a gente perde junto. E aí, basicamente, se a gente não tiver heróis, ídolos, a gente espera muito, joga muita sobrecarga, não, a gente é humano, a gente pode errar. E a empresa pode errar. Só que você pegar hoje o último estudo de reputação da Edelman, que eu recomendo para todo mundo ler, você vai verificar hoje que entre as instituições de maior reputação que tem no Brasil são justamente as empresas que protagonizam esse lugar. O pessoal tem muito mais confiança na reputação das marcas, das empresas, do que nos governos ou nos três poderes. Isso aqui é uma pesquisa oficial, é só se você ter acesso, todo mundo tem acesso a essa pesquisa. E por que eu estou trazendo isso aqui? As empresas estão aprendendo. O que aconteceu nesses 30 anos, vamos colocar assim, nessa evolução? Os consumidores evoluíram pra caramba, com tantos canais, com celular, fazendo tudo. O celular realmente substituiu desde som em casa, tudo que você puder imaginar, você fala no seu celular. Ótimo. Quem acompanhou, as empresas estão sempre atrás, tentando realmente se aperfeiçoar para atender esse consumidor em constante mutação. Porém, o resto das instituições, repartições públicas, órgãos públicos e tal, estão bem atrás. Então, o que a gente tem que entender? Você tem um descompasso muito grande. Porque se eu consigo falar com essa empresa com essa rapidez, por que se eu preciso de uma coisa de um serviço público, eu não consigo com essa mesma rapidez, essa mesma eficiência, ou usando um portal e tudo resolve? Está na nossa mente, porque quanto mais nova a geração, para eles já tudo são simples, eles não conseguem pegar e entender burocracias. Quando você vai a algum país hoje e eles fazem toda aquela documentação de entrada, te dão um papel para você preencher, você olha, mas eu não estou acreditando, estou preenchendo papel com caneta. Então, você não consegue pegar esse... Mas acontece ainda hoje. Tá? Século XXI, 2025. Como que você tem uma expectativa com... Pensa assim, uma geração Z. A geração que já nasceu mobile e redes sociais, já nasceu nisso. Não dá para entender com burocracia, documentos, apresente isso, cartório, alguns lugares carimbo, sabe? Não dá para entender, mas ao mesmo tempo que você tem um país super moderno, você tem um país arcaico. Isso aqui no mundo inteiro, as burocracias ainda são excessivas. Então a gente quer coisas fluidas em tempo real, justas. Então quando você fala assim de casos de empresas... vou te falar uma empresa que algumas empresas brasileiras que são icônicas e a gente tem que respeitar, que inclusive fizeram parte do meu primeiro livro, então eu posso pegar e falar que eu aprendi a admirar e respeitar. Pega o Boticário, que basicamente é a maior rede de franquias de cosméticos do mundo.
todos os pontos importantes que uma empresa tem com a sociedade, eles ocuparam. Preservação da Mata Atlântica é uma coisa que, desde que a empresa foi fundada, já tinham essa preocupação. Quando o Miguel, que é o fundador da Botica, né, começou, ele teve lá a ideia, fala, putz, eu vou dar uma planta para cada um comprar um perfume. Bom, não era um negócio muito sustentável para o negócio dele. Tá? Bom, aí vamos fazer uma fundação. Melhor lugar para trabalhar. Uma empresa sustentável, que preza o meio ambiente, todos os pontos de contato com o consumidor, as interações são sempre muito bem feitas. É uma empresa de excelência. Não à toa que é a maior empresa de cosméticos do Brasil. Um outro ponto, pega o Fleury. Tudo no Fleury é excelência. Desde fazer o ultrassom na sua casa, né, do atendimento, do pouco tempo de espera, da precisão dos exames, todo o teu banco de dados, de todos os exames que você fez, né, você tem sempre o laudo comparativo, ou seja, é ótimo para o paciente, ou para o cliente, é ótimo para o médico, e você não troca o Fleury por absolutamente nada. Estou falando, é possível fazer diferente. Você tem empresas que fazem diferente. Estou te citando exemplos. Marcas que você confia e você vai fazer negócio com elas sempre. Mesmo agora, você pegar e verificar, você tem alguns líderes hoje no e-commerce que você não troca. Tá? Eu tenho relatos de amigos que falam, Roberto, eu construí uma casa na praia e toda a casa, tudo eu fiz por intermédio de um e-commerce. Tá? Me entregou até cimento na praia e saiu 1/3 do preço. Então, estou te colocando, olha que manifestação mais espontânea. O que você acha que mudou no comportamento do consumidor nos últimos anos? Quantos anos? vamos de 30, vai, que é o tempo de existência. O consumidor na primeira década, na segunda década e na terceira década, desde que você fundou a Consumidor. Vamos lá. A primeira década, tudo era novidade. Preços estáveis. Será que vai ter inflação? Será que isso aqui é para sempre? O boom do consumo. Né? Se você verificar, a classe média foi ao paraíso, a classe média começou a ir para Miami, começou a comprar carro importado. Né? Tudo era deslumbrante. As altas e baixas, né, da economia brasileira, sempre aquele salto de galinhas, sempre assustava. Nós tivemos a inclusão digital vinda com as LAN houses, a gente esqueceu disso. O Brasil não teve acesso à internet. O boom da internet dos anos 90 não entraram no Brasil. O Brasil levou décadas até começar a ser um país mais incluído, porque não tinha acesso. Acessibilidade, esquece as elites, falam massa. Aí nós tivemos a democracia de massas, nos anos 2000, a baixa renda virando protagonista, o pessoal percebendo realmente que mesmo na própria favela, você podia ter uma classe média ascendente. Muitas empresas começaram a abrir negócios depois de 2010, quando o Brasil bateu 7,5% de crescimento, falaram, uau, agora virou uma nova China, e muitos realmente perderam o negócio por talvez acreditar tanto e mergulhar tão a fundo nessa tendência e esqueceram do resto. Vamos só entender um ponto claro. O Brasil tem uma classe média muito forte e o que está acontecendo hoje são os extremos. A classe média ela quer crescer, ela quer pegar e ser uma classe média alta e ela tem realmente hábitos de consumo, ela quer mirar lá. Eu quero ir para Miami. Eu quero pegar um avião, eu quero comer uma carne melhor, eu quero sair. Ele tem essa necessidade, isso aqui virou geral. Eu me lembro que alguns estudos que a gente participou na elaboração e condução nos anos 2000 mostravam, por exemplo, que os maiores consumidores de tênis de grife ou de jeans de grife eram boys negros. Fala, mas por quê? Porque ele precisava mostrar pela marca que ele tinha algum privilégio. Status. Ele pegava o salário dele. Gente, eu vou te dar um dado. Um tênis naquela época, nos anos 2008, 9, 10, custava R$1.000. R$1.000 ao dólar da época é o que seriam $500 hoje. Dá para entender? E ele pegava o salário dele, dividia em 10 vezes e comprava o maldito tênis.
tá? Porque aquele tênis, ele tem um tênis diferente, tem um jeans diferente. Então, para a gente entender a natureza da cabeça do brasileiro. Mesmo hoje, quando você pega as lojas de grife, muito assalariada, pega lá em 10 vezes, vai comprar uma bolsa de luxo, tá? Para numa mesa, pelo menos minha bolsa é diferente. Então, essa parte da meritocracia interna, eu mereço, eu posso, tá? Eu quero. É uma coisa que a gente tem que entender. O brasileiro, ele quer crescer, ele quer emergir na sociedade. E aí, o que acontece hoje? A gente sai de casa, a gente pode usar um relógio, ou usar um celular na rua, tá? O problema da violência no Brasil, escancarado, é o único lugar do mundo que você não pode sair com o celular na rua, nas grandes cidades, né? Então, tudo isso aqui faz o quê? Espanta a classe média e acaba exportando quem tem condições a consumir fora do país. Então, vamos entender, a violência é um item que tem que ser resolvido o quanto antes, até para poder garantir uma melhora no consumo como tal. Porque tem muita coisa que você deixa de comprar, mas não vou sair na rua com isso. Seja uma joinha, seja um relógio, seja um tênis melhor, porque tudo você fica assustado. Então, eu digo, esses elementos impactam muito o consumo. Mas você pode verificar os próprios supermercados na preferência de produtos que o consumidor opta, ele está realmente crescendo. Ele quer algo melhor, algo mais caro, ele busca algo sempre diferente. Você defende um dos seus livros que a gente está na era do diálogo. Como que as marcas podem melhorar a sua comunicação, né? Sair da comunicação unilateral e conversar mais, estabelecer mais conversas com o consumidor? O problema para a gente entender, a Era do Diálogo foi lançado num contexto bem diferente, em que empresas, consumidores, órgãos reguladores e agências de defesa do consumidor, todos viviam em conflito. Um número básico, só arredondando, o Brasil é um país que tem 100 milhões de processos. Basicamente, a gente pode intuir e concluir que cada brasileiro está processando ou sendo processado. Muito louco, é o país do litígio. O Brasil tem mais advogados que provavelmente o mundo inteiro junto. Tem muito mais escolas de direito do que escolas de tecnologia. Então, hoje nós temos um gap no mercado de 400, 500, 1.000 empregos em aberto para especialistas em tecnologia, nem estou falando de inteligência artificial ainda, e advogados temos aos montes. Então, isso aqui é o quê? Tudo acaba litigando. Isso aqui é ruim para a sociedade. Uma sociedade tem que convergir, tá? Porque nós somos todos brasileiros, nós temos um ideal de fazer esse país crescer. Então, basicamente, a era do diálogo vamos conversar. Que legal a gente poder discordar. E o que aconteceu? Foi lançado antes do boom das redes sociais, só para a gente falar que há várias tendências que tem no mercado que a gente vê, nós lançamos com muita antecedência. Nós lançamos, por exemplo, Propósito em 2010. E a polarização nós lançamos em 2014. Você fala, mas como surgiu? Muito simples. Se você pegar e rememorar os primeiros... quando comecei, você tinha que falar se você curtiu ou não curtiu, né? Basicamente era algo assim. O que é isso? Isso aqui te remete à Roma Antiga. Né? Mata ou morre. Curto ou odeio. E nem preciso falar o que aconteceu 10 anos depois. Então, basicamente, é uma tendência que... vamos regular as redes sociais. Esquece, você não vai regular nada. Tudo é mais rápido que a gente. E deixa o consumidor se expressar, porque a liberdade de expressão você não regula. A sociedade se autorregula. Como se autorregula? Por uma razão muito simples. Como a gente tem um tribunal das redes sociais, dos likes ou não likes, você tem lá um capital social. Ponto. Você não tem que se preocupar. Que legal, deixa eu medir o termômetro. Quando as redes começaram a pintar, a gente falou, nossa, quem tiver cabeça vai conseguir, via redes sociais, ficar ad eternum. Eu vou ter a satisfação total, plena do meu cliente, do meu consumidor, do cidadão, do meu município. Ver o que ele quer. Eu posso sentir na veia. Aquelas pesquisas de opinião que a gente contratava no passado, que levavam 2, 3 meses para mostrar o que está acontecendo, hoje, se eu não tiver em tempo real, eu perco dinheiro. Ou perco capital social ou popularidade.
Falando nisso, a gente estava falando, eu te falei do saque 2.0, você falou, para a gente já é saque... N.0. N.0. Saque 2.0 ou N.0 e o atendimento humanizado. Como que você vê isso como aliás, você enxerga isso como um diferencial competitivo para as empresas? A gente não usa mais o conceito de saque, mas sim de jornada. Eu brincava em rodas, assim, falando assim, eu acredito que daqui 100 anos, um monte dessas big techs que nós vemos hoje como maiores empresas do mundo, provavelmente algumas não vão existir. Porém, o atendimento ao cliente vai continuar existindo. Se vai ser por rede social A, B ou C, por tambor, pombo, correio e tal, não sei o que, mas vai existir. Essa interação vai ter que existir. Se vai ser um avatar teu que vai conversar com o meu avatar e resolver, whatever, já tem isso aqui hoje, por sinal. A parte humanizada, a bem da verdade, se você fizer qualquer tipo de enquete, ninguém quer falar com gente. Ponto. A menos que seja algo urgente. Pode ser uma informação. Se você tiver realmente uma maneira de fazer um chatbot, uma inteligência artificial que me dê as informações, tipo, eu quero comprar uma entrada para o show que vai ter tal. Alguém pode me informar? Aqui o custo vai ser tanto, tal horário. Ok, como que eu faço? Eu estou te mandando o boleto de pagamento. Você vai, ok, não falei com ninguém, resolvi, né? Sem frição, que delícia. O problema é quando eu faço uma jornada, ok, por razões N, na hora de eu fazer o pagamento não entrou. Tá? Se tiver muita informação, tira um QR Code, qualquer coisa que não se complete, eu falo, bom, como que eu faço agora? Ou sumiu, apagou o app, caiu o sinal, eu tento restartar. Como que faço? Bom, como que você faz uma emergência? Então, empresas de ponta, o que elas fazem? Desenham uma jornada. Teoricamente, aqui pode ser tudo fluido. Porque, basicamente, o que é um chat? É 0 ou 1. Sim ou não. O talvez não faz muito parte da jornada de quem está desenhando o tal do código para a gente poder realmente surfar. Então, uma boa jornada, bom, aqui neste ponto, vou te dar um exemplo. Várias empresas de saúde jogaram para o mercado aquela balela de que está tendo um monte de judicialização na saúde. Ok, começa a verificar a experiência do consumidor com o plano de saúde. Tudo ele tem que mostrar, estão exigindo cópia do boleto do cartão ou do Pix que você pagou para aquela clínica ou para aquele médico, aquele procedimento. Ou seja, por conta de 0,1, 0,2, 0,5% eventualmente de fraudes que possam existir, simplesmente que é uma burocracia estúpida, que eu não sei onde está o órgão regulador, para todos nós estamos sujeitos a isso. Alguém levantou a lebre? Não. Aí você começa a ver qual a minha satisfação? Nula. Aí, por exemplo, quando você... Imagina o seguinte, como vai chegar uma pessoa idosa, ele vai chegar num posto de saúde, vai querer fazer um procedimento, ele tem um plano. O senhor pode me dar o token do celular que o senhor acabou de receber? Ele foi sem celular. Ou o celular dele não recebeu o token. Como que fica a fluidez do processo? Então, eu estou colocando vários pontos, né? Por exemplo, o atendimento de bancos. Tudo via app. Tudo app. Bom, andar com o celular na rua com app, eu recomendo para todo mundo. Não usem, não botem app no celular, ponto. Tem um celular em casa para isso, mas não sai com o celular na rua com o teu app do teu banco. Simples. A probabilidade de você perder é grande. Mas, ok, o app. O app, muitas vezes, um outro banco pode ser. Se o código fala que você tem que ter um canal gratuito para interação com o consumidor, o app é gratuito? Do banco? O app é gratuito? Para mim ué. É? Você paga a banda. Ah, tá. Então, sim, imagina o cara da periferia, deu sinal ruim, sim, tá? Então, ele está comendo banda dele, tá? É correto? Isso aqui é sustentável? Isso se tem governança nisso? Quem está olhando para as necessidades e carências desse cidadão? Uma brecha muito grande. Então, onde você olhar na cadeia de consumo, você tem vários gaps que precisam ser melhorados. E nós não estamos vendo isso.
Então, eu estou falando, como consumidor, a gente pegar e falar, na média está tudo lindo. Óbvio que você espera, mas vamos fazer agora um reconhecimento facial. Quando dá um problema e não entra, e você precisa fazer aquela operação no banco, é algo bem fluido, né? Como que eu faço nessa hora? Ou quando cai o sistema do banco, você deixou de fazer o pagamento do cartão de crédito que estava vencendo naquele dia. Quem responde por quê? Ou então, quando você deu problema de energia elétrica. Tá? Você é uma quituteira famosa, tá? Você deixou toda a tua geladeira para a festa que vai ter amanhã e você perdeu tudo porque caiu a luz e você não vai poder entregar os produtos com qualidade. Quem vai te pagar? Quem vai te ressarcir? Como você vai provar? Quem te ensina como fazer isso? Nesse ponto que o poder público, que é um árbitro, deveria realmente, é assim, assim, assado, nada acontece. Então, são pequenos detalhes que frustram as pessoas, porque tudo hoje é relação de consumo. Você tem bilhões de interações por dia. Tá? E, na média, as pessoas ficam frustradas, porque quem faz bem feito... Óbvio, estou falando de uma forma geral. Um tênis, um produto é muito simples. Mas acabou de sair hoje. Se pegar e verificar agora, você verifica o problema dos ovos no Brasil. Sim, da marcação, né? Gente, onde nós estamos vivendo? A pequena granja vai carimbar data de validade em cada ovo. De onde surgiu uma estupidez dessa? Né? Então, é uma coisa que logo vão fazer cada... Narrativa, né? A gente tem uma grande empresa de carne que comprou uma grande empresa de ovos e aí, de repente, coincidentemente, surge essa lei. Não, mas se pequeno... Vamos pensar no pequeno produtor. E que o pequeno produtor sai prejudicado. Ninguém pensa no pequeno, né? Ninguém pensa no pequeno, entendeu? Então, disso aqui desde a pandemia. Tá? O grande podia ficar aberto, o pequeno quitante tem que ficar fechado. Então, o que eu estou falando? Assim, hoje, é uma coisa que um comprimido, cada comprimido tem que ficar estampado o seu prazo de validade. Logo vamos chegar a esse absurdo. Então, vamos deixar as coisas mais fluídas, tá? Porque realmente, até porque os prazos de validade do Brasil são os mais curtos do mundo, né? Mas não vamos entrar nesse mérito aí, que já é mais... O buraco é mais embaixo. A gente está falando bastante de ter um foco no cliente, né? De tirar todo o atrito que tem aí na jornada do cliente, que é o mundo ideal. Como que a gente, empresário, como criar uma cultura centrada no cliente sem comprometer a identidade da empresa? O que você diria para os empresários ouvindo a gente? Essa é uma bela pergunta e vai ter uma bela resposta também. Primeiro, assim, tu tem que entender o seguinte, você só tem um negócio porque tem um cliente. Tudo começa e termina com o consumidor, acima do cliente. O consumidor. Então, uma palavra muito simples, que eu vou até usar um conceito americano, é só vestir o sapato do cliente. Eu vou repetir, é só vestir o sapato do cliente. Sai da empresa e faça o reverso. Eu, como cliente, tá? Eu vou ser cliente da empresa e vou... seguir lá e vou ver se eu gostaria de, como cliente, ser atendido e ter toda essa interação desse jeito. E você vai achar N percalços. Eu vou dar um exemplo que eu faço questão de pegar e dividir, que eu aprendi outro dia. É uma empresa que eu admiro pra caramba, que é o iFood. Eu faço questão de pegar e falar. Todos nós acabamos sendo usuários, mas só para falar, as lideranças deles, todas são heavy users, usuários ativos do iFood. E eu estou falando de fazer centenas ou milhares de ações por ano de interação com o iFood. Os próprios colaboradores da empresa são incentivados a pegar e entender como funciona, para pegar e ver onde tem alguma falha e por que falhou. Aí você começa a verificar uma empresa que tem um compromisso, eficiência, porque se o iFood não entregar em tantos minutos, eles vão ter um problema sério. A reputação não é mais a mesma. E eles estão realmente num ponto que hoje é uma empresa amada, é uma empresa de destaque e é uma empresa realmente que tem um compromisso de entregar de forma eficiente e atender os brasileiros em centenas de cidades. Todo esse movimento que a gente vê para ter mais conforto e comodidade e conveniência, tá? Graças a ter uma estrutura, uma plataforma como essa.
Então, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo check em tempo real, cada um, se eles estão realmente garantindo essa eficiência. Então, é uma coisa, qualquer tipo de negócio. Tá? Isso aqui faz sentido como consumidor? É assim que eu gostaria de ser tratado? É assim? Mas nós não temos dinheiro para fazer isso. Nós não temos... Então, tá bom, mas qual o trade-off? O que eu posso tirar para melhorar aqui? Ou isso aqui é crítico ou não? Porque se a empresa não cria diferencial, ela não vai pegar e ser percebida. Porque senão você tem... A visão é muito clara. Acho que é muito importante passar esse recado. Nós temos 2 tipos de empresas no mundo hoje. Só. 2 tipos de empresa. Ou você vende para rico e você cobra pela excelência, pela experiência que você vai dar, e cobra bem, ou você vende para pobre. Sem nenhuma alusão, porque pobre é custo, preço menor. Aí fala, como faz esse pessoal que vive aqui? Sobrevive. Que as margens estão com esse cara aqui. Esse cara pode botar o preço que ele quer. Você já viu alguma liquidação, por exemplo... Na Chanel? Não. Na Chanel, na Louis Vuitton ou no iPhone? Não. É o preço que está, você vai pagar sempre. Pelo contrário, cada vez maior. Agora, nos produtos básicos, tá? Quando você for no supermercado e você comprar algumas marcas de detergente, sabão em pó, você vai comprar mais barato. Porque você não percebe valor. Esse pessoal aqui do meio, que quer realmente ser uma marca e tudo mais, ele fica brigando por preço. Por quê? Tem o pessoal que vende mais barato aqui comendo as margens dele, ele quer chegar aqui em cima, o cara fala, pagar tudo isso aqui para esse, eu vou pagar para ele por esse mais caro. Então, mas como que você faz para ser aqui? Você tem que criar uma categoria e ser o líder. Senão você não vai ser percebido. Porque competir aí nessa zona cinzenta, todo mundo tende a morrer pela competição, pelos novos emergentes, que vão criar novos produtos e novas situações. É essa a tendência. De novo, pensando assim, falando em comércio, em varejo e tal, responda, por que alguém tem que entrar na tua loja? Por quê? Me dá um motivo. Aí eu estou invertendo a equação. Eu tenho uma loja bonita, Ok, por que alguém deveria ir? Primeiro, dentre todas as opções que eu tenho, uma cidade pouco congestionada, como São Paulo, por exemplo, como que você vai ter acessibilidade? Tem vários shoppings, legal. Quem disse que a tua loja está no shopping que eu vou, ou na hora que eu vou, ou com o produto que eu quero, na hora que eu quero, e no tamanho que eu quero. Então, são tantas probabilidades que quando você faz a conta, será que compensa? Então, será que não era melhor estar no marketplace e usar isso aqui para marketing, para pegar... Estou dando só pensando fora da caixa. Mas uma coisa clara que eu posso falar, você tem uma loja de rua e tal, pense 50 vezes, porque tudo é contra. Pela facilidade que você tem justamente por ter um aparelho celular na mão com acesso ao mundo. É outro pensamento. Sem contar agora, nem começamos a falar sobre IA, que é a maior revolução da história das nossas vidas e dos nossos netos. Então, bora falar sobre IA aplicado ao consumidor. Como que você vê isso? Eu acho de forma instigante. É um alerta que a gente tem que fazer. IA é tudo. IA é uma revolução muito maior que a internet, é muito maior do que nós vimos em todas as nossas vidas. A máquina vai substituir o homem? Vai, com certeza. Todos esses estudos, não vai. Vai. Um monte de empregos vão ser ceifados, e não tem que ter receio. Porque, basicamente, você fala assim, um ser humano que usa IA para fazer muito mais e ganhar mais tempo, ele vai ter realmente uma bela vida, uma bela perspectiva. Agora, vários cargos, várias funções que a gente vê no dia a dia, que você fala qual o valor de portaria de prédio, frentista de posto de gasolina. A gente curte, sim, mas quem vai pagar isso? Né? Ascensorista. Você começa a ver, ainda existe. Você fala, o século XXI é esse tipo de emprego que a gente quer realmente fornecer? Ou cadê o cara que é o desenvolvedor, o programador de softwares de data analytics, de análise de dados, né? Ou de IA? Hoje tem uma profissão muito em moda, que é o Caio, que é o Chief AI Officer, ou o VP, o diretor de inteligência artificial das empresas, que ele vai ver onde todas as áreas que pode colocar inteligência artificial
para a empresa poder ser mais eficiente, não vai ter um erro de dado, uma transcrição. Não esquece que, por exemplo, a IA não tira férias, a IA não comete erros, a IA não copia o número errado, a IA não dorme. Você tem sérias vantagens que nós, os seres humanos, podemos usufruir. Você não tem que achar... você está passando o maior foguete nas nossas vidas. Você fala, pode passar que eu vou ficar por aqui mesmo. Não tem nem como falar isso, né? Mas a gente tem que embarcar sem medo. Aí, quando você olha o país Brasil, você tem que ficar frustrada. Cadê as grandes empresas de processamento de dados, de semicondutores? O Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo, porque o Brasil não está no mapa mundial disso. Uhum. É uma revolução, a gente tem que participar. Se pensa no nosso centro-oeste, você poderia realmente ter investimentos de muito mais valor agregado para trazer a tecnologia mais perto da gente e a gente vai ter melhor experiência. Se você pegar e verificar empresas como a Amazon, considera justamente a parte de IA para CX, que é Customer Experience, a parte de experiência do cliente, o maior negócio do mundo. É o maior negócio do mundo, porque uma coisa é você botar uma IA, amanhã você vai fazer uma cirurgia, quem vai te operar vai ser um robô com precisão milimétrica. E é óbvio que você vai operar com robô, porque você vai confiar muito mais na precisão do robô do que do médico. O médico vai operar a inteligência artificial. Uhum. Ponto, ok, mas isso aqui é algo, né, pequeno. Pensa no dia a dia, bilhões de interações mundiais com necessidade. A própria IA, óbvio, muita gente está usando IA no seu dia a dia, faz um bom prompt, escreve e a IA te responde. Hoje vão ter vários tipos de IA, uma melhor que a outra, uma mais rápida que a outra. Está linda essa competição, porque sabe que a competição que está pintando é a competição só de gente grande. Uhum. Os maiores caras do mundo brigando entre si, que coisa linda a gente assistir, mas cadê? Por que nós não participamos? A gente tem que ser protagonista. Tantos brasileiros criativos, a gente tem que participar disso, competir de igual para igual, sem medo. Enfim, são só teorias aqui, mas eu falar IA realmente vai fazer diferença para pequeno, médio, grande empresário e tira o problema de competitividade. A competitividade vai aumentar e muito. Mais ainda. Me fala um pouquinho dos livros que você escreveu. Quais os principais aprendizados e insights assim, que você destacaria? Eu sei que são muitos livros, mas se você quiser, de repente, ficar naqueles 3 que a gente citou. Ou não também. Não, acho que são bons pontos. Você me traz um pouquinho pegar aqui no meu HD e voltar alguns pontos interessantes. Quando eu falo aí do Brasil que encanta o cliente, surgiu por um simples motivo. Quando você é consumidor moderno, viajava muito para os Estados Unidos, via um monte de práticas, de cases e tal, conheci várias empresas brasileiras, conheci centenas de empresas brasileiras por dentro, cultura corporativa. E eu comecei a pegar e verificar, nossa, os Estados Unidos fala tanto em customer service, serviço ao cliente, tal. Até que eu descobri que esse ponto de serviço ao cliente nos Estados Unidos era uma forma para o marketing tirar mais dinheiro dos clientes. E eu comecei a verificar a essência de várias empresas brasileiras genuínas. O Brasil tem um problema sério. O Brasil tem um complexo de vira-lata muito forte. Uhum. Né? Tudo que vem de fora é melhor. E eu falei, cara, tem um monte de empresas brasileiras que são de classe mundial. São benchmark mundiais. Eu me lembro, né, nesse primeiro livro, a gente tinha descoberto que a Clínica Mayo, que é considerada a Chance dos Estados Unidos, fazia benchmark para serviços com fleury aqui no Brasil. Olha só. Falei, uau! Você pega a parte genuína do Boticário, que era uma empresa pouco falada na época, 20 anos atrás, você tinha a sustentabilidade, o DNA na sua essência, o respeito ao consumidor na sua essência. A própria Natura, né, dos pais fundadores dela, que foi a empresa que cresceu, abriu capital em bolsa também com o conceito de sustentabilidade. Então, qual o ponto? A gente tinha grandes práticas e a gente carece o quê? Poxa, cadê os nossos gurus ou evangelizadores para levar essa mensagem para o mundo? Ninguém sabe que a gente é tão bom. Grandes ícones, você pega mesmo o sistema financeiro brasileiro, é muito mais evoluído que o americano. Uhum. Tá? E onde que repercute isso? Tá? Você pega todas as coisas produzidas, você pega tudo que o Itaú faz, né? Cadê o orgulho? Cadê o respeito?
Então, de novo, a gente acaba sempre esbarrando num ponto. Um é porque é banco, um porque é multinacional, o outro... Quantas multinacionais não foram eleitas tendo a operação brasileira como a melhor do mundo? Pega o Mercado Livre, né? A maneira como que ele cresceu aqui no Brasil, resolveu o problema da última milha, em qualquer canto do Brasil, como se destacando. E foi a operação brasileira que foi realmente marcante. O próprio iFood, que surgiu aqui, está indo para fora, são pontos de orgulho. Então, a gente é eficiente, a gente consegue realmente fazer, só que a burocracia brasileira atravanca muita coisa. Então, de novo, eu tenho muito orgulho de poder comprovar e testemunhar o sucesso de várias empresas brasileiras que fazem diferente. O próprio Pão de Açúcar, se você rememorar 20 e tantos anos atrás, quando eles tiveram lá toda aquela queda e a volta deles, ficou foco 100% no consumidor, quando lançaram as primeiras porções de fruta cortada, da saladinha, porque você não tinha, o consumidor moderno não tinha tempo para poder... Hoje, cada vez menos, né? Não, mas estou falando, quando isso aqui surgiu, que você ia nas gôndolas, nossa, que legal, minha conveniência, eu não quero chegar em casa e cozinhar. Você pegava o casal moderno, levava 2, 3 bandejas, pronto, já tenho minha janta pronta. Então, isso é entender a conveniência do consumidor e lançar um produto, só que depois entra tudo numa normalidade. Você pegar e verificar a TAM da época do Rolim, foi hipermarcante, o Rolim recepcionava com tapete vermelho. Tapete vermelho, tocando piano lá na sala em Congonhas. Poxa, que orgulho, um avião ruim. E ninguém ligava, não esqueceu do Fokker, que a gente viajava, mas a gente tinha orgulho de viajar na TAM, era nosso, era lindo. Então, o que eu estou falando, a gente criou grandes valores. Então, eu acho que o Brasil que encanta o cliente é um grande destaque. Os ativos intangíveis, aí eu trago um outro ponto que é um ponto que realmente toda empresa brasileira peca. Porque eu me lembro assim que você pega grandes ícones, ou pensa hoje o seguinte, pega o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, o maior gênio da história, tudo que ele faz é bem sucedido e tal. Suponhamos, Deus me livre, que aconteça uma coisa com ele. Os ativos, todas as empresas que ele tem e tal, o valor da marca, para quanto vai? Ou Mark Zuckerberg no Facebook. Ele é o capital intangível. Então, ativo intangível que pode ser metade do valor da empresa, não sei, eu não calculei, deve estar ligado à marca do Elon Musk ou do Mark, porque são os embaixadores da empresa. Sim. Entendeu? Então, qual que é o estrago que faz uma perda de uma... Isso é um capital social. Pega uma Coca-Cola, tá? Só aquela silhueta da garrafa tem um valor intangível inacreditável. Eu não preciso nem dizer que é Coca-Cola. Então, você começa a pegar, que basicamente é automático. Você vai num local, você pega uma Coca-Cola. Contudo, hoje, que é mais cool, você tomar uma água mineral. Então, são esses hábitos que eu estou falando. Isso aqui é um ativo intangível. E o brasileiro tem que valorizar. Vou te dar um ponto para você ficar mais claro para toda a audiência para entender. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café e carne. Ok? Você toma café Nespresso ou Starbucks e a grande marca de café global, o café de Colômbia. Cadê o Brasil? O maior exportador mundial de café. É nosso. Carne. Pode ser dos hermanos, carne uruguaia, uma carne americana. Cara, a gente tem o maior gado do mundo aqui. Então, de novo, o que está faltando? Vamos lapidar aqui a marca Brasil. Como que a gente faz para dar esse bote? Porque eu posso pegar o que custa 10, cobrar 20 e vou pagar. Falta criar reputação. Isso é um ativo intangível, que aí a gente não consegue agregar valor à marca de um produto que é feito no Brasil. A gente primeiro tem que justificar que o Brasil é bom nisso, para depois conseguir abrir as portas e fazer outra coisa. Muito bom. Como que você gostaria que as empresas evoluíssem no relacionamento com os consumidores? A gente vive de forma muito estressante. A ansiedade só aumenta. O tempo, tudo que... Então, qualquer coisa nos irrita. Putz, eu vou ter que ligar para essa empresa. Putz, eu vou ter que contratar esses caras. Sempre a gente, um monte, nossa, que estresse, agora tem que pegar, volta para o aplicativo, abre, fecha, e todo mundo vão falar uma coisa, acho que é uma coisa que a gente tem que até aproveitar e sempre dividir com vocês. Vão acabar com essa ditadura dos apps, tá enchendo o saco. Você vai desde tua academia de ginástica a tudo que você puder imaginar, baixe nosso app. Quem disse que eu sou obrigado a baixar o app?
Eu não quero mais app. Me poupe de apps. Vá direto o app. Fora. Não dá. É loucura. App equivale a senha, login, abre, cadastro. Se você quer, você permite que a gente possa te seguir, você não permite porcaria nenhuma, não me enche o saco. Então, de novo, em vez da gente estar facilitando, né? Porque vamos falar, ninguém vai criando atrito o tempo inteiro. Me dá um motivo para ter um app de alguma empresa que preste. Eu não preciso. Aí eu vou pegar toda a banda do meu celular, né? Todo o storage do meu celular comprometido com 1000 apps. Tá? Aí dá um tilt justo quando que eu preciso, qual a senha, qual no seu... Cara, é um pé no saco. Então, de novo, torne a experiência fluida, o que ele precisa. Tá? Hoje o consumidor quer duas coisas, eficiência e conveniência. Pronto, as coisas seguem. Se você pegar e verificar daqueles streamings de TV que você tem, você chega à noite, você quer ver um filme, você pega, você tem um scroll, às vezes enche o saco de você escolher, você ligou, tal, é uma assinatura, ok, segue a vida. Tá? Eu não quero mais nada do que isso. Vou tirar um exemplo quando você vai ter atrito. De repente, os caras passam uma anuidade e aumentam muito mais do que uma inflação. Eu vou reclamar com quem? Aí você tem um atrito, mas você fala, bom, o valor é pequeno. Ou então algum banco, uma instituição financeira que faz isso aqui até hoje, que botam lá 0,05 na tua conta, no cartão de crédito, um arredondamento. 5 centavos. Mas, pô, vamos pensar, 5 centavos, 50 milhões, o cara fez uma grana às suas custas, né? Sim. Entendeu? Então, são essas pequenas coisas que você sabe que são feitas de forma até muitas vezes enviesada, que podem ser feitas, e o consumidor acaba sendo prejudicado. Então, de novo, ter essa fluidez, né? Isso aqui ainda vai levar muito... Tirar os atritos, pelo menos, né? Então, mas aí, e os caras... Tem um outro ponto que eu acho importante dividir aqui, falando de experiência do consumidor. Hoje a gente vive uma outra ditadura, que é a ditadura do programador do app. Ele acha que ele pode realmente desenhar, como que ele é? Geralmente um branco de 25 anos, tá? Onde quem tem 30 é cringe já e tal. Então, todo mundo igual a ele, mesmos hábitos e tudo mais. Então, ele desenha um app, desenha um código dentro dos padrões de concepção dele. A diversidade devia estar justamente na parte da programação. Ok. E se o cara tiver 40 anos? E se for ele? E se for ela? E se for um cara de 80? E se for um cara da periferia? E se o cara não tiver sinal? Esse. E não só 0 1 binário. Né? Que é o mundo dele. Porque, teoricamente, aí você vai ver que os apps são desenhados para atender 60%, 70% dos problemas. Legal. E o resto? O resto que se vire. Eu acho que é muito incômodo, tá? Muito custoso, mas as empresas se escondem dentro da ditadura dos apps, que não é muito recomendável do ponto de vista do consumidor. Que último recado que você deixaria para quem está ouvindo a gente aqui, para cuidar bem do seu consumidor, do seu cliente? Porque como a gente já falou algumas vezes aqui, né? Sem consumidor, sem cliente, não existe negócio. Não existe economia, não existe um monte de coisa. A gente vive um mundo bem estressante, cheio de notícias. Cada vez a gente vê alguma coisa e a gente nada mais nos atormenta. A gente vê todo dia uma nova enchente, uma nova ocorrência, um fogo desmedido, né, que varre uma cidade, um monte de mansões, até as mansões não são seguras, como aconteceu recentemente em Los Angeles. Ou seja, tudo isso aqui a gente chega em um segundo. Então, basicamente, a percepção do consumidor hoje ele é global. Ele vai comparando aqui, vai comparando lá. Como a gente acabou de discutir agora há pouco, a gente gosta de falar, me fala alguma coisa negativa. Negativa é fácil. A gente vê o mundo inteiro, a gente só vai pegar e usar aquele fato. Vamos verificar o que pode ser feito de coisa produtiva, de coisa realmente bem sucedida, e realmente aí a gente pode realmente dar repercussão. O cliente hoje ele tem ele tem uma vida útil. O que é uma vida útil?
o cliente tem todos os motivos para nunca mais voltar no teu estabelecimento. Tem novas opções, novos canais entrando, assim, 1000 motivos. Mas se você deixar aquele algo mais para ele, seja no sorriso... Vou te contar uma do comandante Rolim que eu nunca vou esquecer. Ele falava o seguinte, estava entrando aqueles totens de autoatendimento, que hoje são em todas as companhias aéreas, estava em moda em todo o mundo inteiro, e ele não tinha de jeito nenhum. E ele falava o seguinte, Roberto, eu nunca vou botar uma máquina dessas, porque o único minuto que eu tenho para passar um pouquinho da minha cultura de atendimento é no sorriso da atendente no posto de atendimento no aeroporto. Aquilo é insubstituível. Não tem máquina que pague isso. Bom, ele morreu, começaram a colocar. E aí virou commodity e tal, só para colocar. Eventualmente um sorriso no rosto. Ou a forma realmente de tratativa, aí como você falou no início, a humanização, pode ser um negado. Não, eu vou lá, porque o sorriso da Dani é único. E eu não vou deixar de voltar lá. E você pode verificar, falando assim, na parte mais feminina, você é fiel à sua cabeleireira. Você pode mudar de bairro, eu preciso voltar lá na minha cabeleireira, na minha manicure. Agora, você não é fiel a nenhuma marca. É engraçado isso. Eventualmente uma loja que você gosta, mas ok. E o que essa vendedora vai fazer para você? Ela vai falar, Dani, nós vamos entrar em oferta amanhã, mas para você já deixo, eu estou te avisando para você vir comprar hoje que está mais legal. Você não vai esquecer esses pequenos detalhes. Então, de novo, óbvio que você precisa de cadastro, eu preciso pegar e estimular meus vendedores, minha equipe da linha de frente a ficar sempre mais conectada com o meu cliente, que ele vai voltar sempre. Eu tenho que ter em mente, se eu pego uma consumidora como a Dani, tá? Não é que eu vou perder aquela compra. Eu vou perder um ciclo de compras que a consumidora Dani pode trazer, e isso vai impactar meu negócio, porque a Dani é uma. E quantas outras Danis eu vou ter? Então, esse tipo de cálculo, entender, você não tem o direito de... Não vou atender. Óbvio, um consumidor que enche o saco, dá prejuízo, é pedante, manda para a concorrência. É um ganha-ganha. Você deixa ele perder dinheiro, mas em relações justas, e vamos pensar, a maior parte das pessoas são justas, são corretas, cara, você tem que pegar e fazer algo mais. Porque fazer igual é preço. E por preço todo mundo vai quebrar no final. Não tem como. Muito bom. Gente, essa foi a nossa edição número 60 aqui do Rugido Cash. E espero que você tenha gostado. Conta depois pra gente o insight que você teve aqui. Roberto, quero te agradecer mais uma vez pela presença. Obrigada aí. Muito obrigado mesmo. Pelos insights, pelas lições. É um assunto cativante, né? A gente pode ficar falando até amanhã. A gente pode ficar falando até amanhã. E a gente se vê no próximo Rugido Cash. Um beijo, até mais.